Gênesis, capítulo 21. O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria, e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho, no tempo exato que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade, quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: Quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui. Dei um filho ao homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Ela foi reclamar com Abraão. Livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito. Afinal, Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: Não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Abraão levantou cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida e um cantil com água. Entregou os poucos suprimentos a Agar e mandou-a embora de casa com o filho. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia: Não aguento ver meu filho morrer. Então, sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas, Ficol, disseram a Abraão: Independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém de minha família. Enquanto viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: Eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso e você nunca comentou nada comigo. É a primeira vez que ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse: O que significam essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: Significa que quando você aceitar essas 7 ovelhas, você as aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, Poço do Juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus.
Abraão morou em território filisteu por um longo período. Gênesis, capítulo 22. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então o chamou. Abraão. Abraão respondeu: Pois não, estou ouvindo. E ele disse: Pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali, como oferta queimada, sobre um dos montes que indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre seu jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto. E depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os 2 seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: Pai. Sim, meu filho. Aqui estão a pedra de fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois, amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu. Abraão! Abraão! Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto. Não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar, para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jirê, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão, no monte do Eterno, ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela 2ª vez a Abraão. Prometo, e essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei. Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia da praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba. E Abraão estabeleceu-se em Berseba. Algum tempo depois, Abraão recebeu a seguinte notícia: seu irmão Naor já é pai. Milca deu filhos a ele. Uz, o mais velho, seu irmão Bus, Quemuel, ele foi o pai de Arão, Quésede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel foi o pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Reumá, concubina de Naor, deu a ele outros 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que hoje é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e guardou luto por ela.
Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos hititas: Tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês, mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os hititas responderam: O que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós. É um príncipe de Deus. Faça o enterro de sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós vai recusar um local para o sepultamento dela. Diante da resposta, Abraão curvou-se em reverência ao povo da terra, os hititas, e disse: Se vocês estão falando sério e querem mesmo me ajudar a conseguir um enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela de sua propriedade, aquela que fica na divisa das terras dele, e que me faça um preço justo, e vocês serão testemunhas. Efron era membro da comunidade local de hititas. O hitita respondeu assim à proposta de Abraão, ouvida pelos outros hititas que faziam parte do conselho da cidade. Não, meu senhor. Eu não poderia fazer isso. O campo é seu. É um presente. Dou a você o campo e a caverna. Não vou cobrar nada. E meu povo será testemunha disso. Faça ali o sepultamento de sua esposa. Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efron: Por favor, permita-me pagar o preço da terra. Aceite meu dinheiro para que eu possa sepultar minha esposa com tranquilidade. Então Efron respondeu a Abraão: Já que insiste, eu aceito. O que significam 400 peças de prata entre mim e você? Vá agora e faça o sepultamento de sua esposa. Abraão aceitou o preço estipulado por Efron e pagou integralmente o valor que este havia sugerido perante o conselho da cidade dos hititas: 400 peças de prata, de acordo com a taxa de troca daqueles dias. Foi assim que o campo de Efron, do lado de Manre, tornou-se propriedade de Abraão, e além do campo, a caverna e todas as árvores dentro dos seus limites. O conselho da cidade dos hititas foi testemunha dessa transação. Assim, Abraão fez o sepultamento de Sara na caverna do campo de Macpela, que fica perto de Manre, hoje Hebrom, na terra de Canaã. A propriedade do campo e da caverna que havia nele foi transferida dos hititas para Abraão como local de sepultamento.